Vamos lá. A gente vai continuar conversando um pouquinho nessa temática, nessa série de mensagens que a gente tem conversado com o tema A História da Vida Real. Por que a gente tem falado sobre isso? A gente tem discutido sobre o fato de que a nossa vida é um pouquinho diferente do que acontece nos filmes de Hollywood. Porque, você já reparou? O filme de Hollywood normalmente ele tem um drama. Ele tem uma tensão. Tem uma complicação na história. Só que depois que o personagem principal vence essa complicação, depois que o personagem principal vence o drama, acabou. Aí é só felicidade. Como se a nossa vida tivesse só um problema. Seria muito bom, né? Agora eu passei por um problema no passado, foi um problema da minha vida, acabou. É um problema que a gente passa na vida, acabou o problema, vida que segue e vamos embora. A maior prova que isso não é uma verdade, que normalmente quando a gente passa por um problema, uma enfermidade, uma situação difícil, quando esse problema é vencido de alguma forma, normalmente a nossa frase é o seguinte: pronto, a gente está pronto para outra. A gente vai, meu Deus, bate na madeira, outra não, né? Mas a realidade é essa. A gente tem um problema e assim, tem jeito. Quer ver um exemplo? Nosso pagamento. Normalmente o pagamento termina, sobrou mês ainda. Aí chega o comecinho do outro mês, a gente recebe de novo, os problemas acabaram. Até os próximos 15 dias. Daí acabou o pagamento, sobra mês de novo. Aí a gente recebe e vai se renovando. A nossa vida é assim. Quando a gente fala sobre a história da vida real, nós vamos nos deparar que a nossa vida não é um filme, a gente não está em Hollywood. E quando termina um problema, várias vezes vem outro, e assim, parece que é um problema que é um treinamento tudo à frente. Se a gente acha que o nosso problema foi difícil agora, parece que o próximo que vem, às vezes é pior. Eu não gosto de ir para rogar praga nos irmãos, não é isso que eu estou querendo. Mas estou tentando conversar sobre a nossa realidade. Semana passada, nós fomos surpreendidos com o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta dele aos Coríntios, a segunda carta dele aos Coríntios, onde ele diz que ele reconhece, gente, mesmo depois de se converter, mesmo depois de Cristo ter transformado a vida dele, ele vai dizer o seguinte: Cristo inseriu em mim um conteúdo extremamente valioso, que é o Espírito Santo. Mas ainda assim, eu sou um vaso de barro, Paulo diz. E vaso de barro quebra. A gente vai passar por dificuldades. Paulo gera esse reconhecimento. Mas daí que ele fala, de forma impressionante, que ele reconhece que até na dificuldade da vida dele, Deus está presente. Ele reconhece que aquela dificuldade que ele está vivendo na vida dele, mais do que um Deus presente no controle, ele reconhece que aquela dificuldade que ele está vivendo glorifica a Deus. E mais do que isso, ele reconhece que a dificuldade que ele está vivendo não é nada comparado àquilo que Deus tem na eternidade dos céus, onde não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá dor. Paulo, ele apresenta de forma maravilhosa isso para a gente. Como ele reconhece que Deus está no controle, como ele reconhece que a dificuldade e os problemas dele glorificam a Deus, e como isso não se compara com aquilo que Deus tem na eternidade para a gente. Vamos ser sinceros? Bonito isso, né? É fantástico. Mas é melhor na vida dos outros. Porque se a gente pudesse escolher, a gente fala assim: ô Deus, Deus, não permita que eu passe por nada disso. Se fosse a nossa escolha, não permita que eu passe por nada disso, porque eu acho que não foi uma novidade para a gente saber que Deus está no controle de todas as coisas. Quando a gente conversou semana passada sobre a carta de Paulo aos Coríntios, não era novidade, ou alguém que fala assim: nossa, eu nem imaginava que Deus estava no controle de todas as coisas. Mas existe uma diferença entre aquilo que eu sei e uma diferença entre aquilo que eu pratico do que eu sei. Hoje de manhã foi até conversado sobre isso na escola dominical. Eu sei que algumas pessoas assimilaram ao meu exemplo isso, as pessoas contam, algumas pessoas assimilaram, porque a diferença é eu saber que o bom é eu comer brócolis. A outra diferença é eu estar no restaurante olhando o menu e escolher brócolis para comer, porque normalmente a gente escolhe bacon, né?
Existe uma diferença. Eu sei que brócolis faz bem, eu sei. Mas na hora de comer, eu sei que bacon faz mal, mas a gente prefere o bacon, né? É uma diferença entre a ortodoxia, aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, e a ortopraxia, aquilo que eu pratico diante daquilo que eu sei. Hoje a gente vai tentar conversar justamente sobre isso, porque diante do sofrimento, diante das circunstâncias negativas, tem algumas tendências naturais na nossa vida, algumas práticas que normalmente a gente toma, e a gente vai conversar justamente sobre isso, para que nós venhamos nos vigiar dessa situação, para que não venhamos ter essa tendência em nossas vidas, ou pelo menos tentamos fugir dessa tendência em nossas vidas, de tomarmos essas atitudes, de tomarmos essa prática, ser uma prática rotineira em nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, do capítulo 1, a gente vai ler do verso 1 até o verso 5, o livro de Ruth. Há 15 dias atrás nós estudamos ele aqui na igreja, foi pregado sobre o livro de Ruth, sobre o capítulo 1 também, mas com a ênfase no amor de Deus demonstrado através de uma nora, de uma sogra, o amor de Deus. Ruth é conhecido como um livro das melhores e maiores poesias do amor. Só que hoje a gente vai abordar um pouquinho outros aspectos desse capítulo, e muito mais a gente vai conversar um pouquinho sobre uma personagem chamada Noemi. Por isso que a gente vai se ater no capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Depois eu peço que você permaneça sua Bíblia aberta, que a gente vai caminhar um pouquinho por outros textos, do próprio capítulo 1 e outros capítulos do livro. Então, Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, diz o seguinte: no tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos para morar algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque, e da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra era Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem marido. Então Noemi ficou viúva, tá? Como já foi explicado aqui há 15 dias atrás, a gente não vai ficar se aprofundando muito no contexto histórico do livro de Ruth. Porém, uma coisa é extremamente importante a gente lembrar, só para nos trazer luz do que a gente vai conversar hoje. O versículo 1 do capítulo 1 vai dizer que isso aconteceu no período em que Israel era governado, dirigido por juízes. O que é isso? Vamos retomar um pouquinho. Se você puxar no passado, o povo de Deus ficou preso no Egito. Deus levantou Moisés, resgatou o povo do Egito em direção da terra prometida. Um pouco antes de entrar na terra prometida, troca-se o comando do povo de Israel, sai Moisés da história e entra Josué. E Josué comanda o povo de Deus para entrar na terra prometida, para conquistar aquela terra que Deus já falou que ia ser dele. E Josué comanda o povo na conquista da terra prometida. Termina então o período onde Josué está liderando o povo de Deus, começa o período de juízes, que vai da morte de Josué até quando Samuel ordena Saul. Muito obrigado aos universitários aqui. Samuel ordena Saul como rei. Esse período de Josué até Saul é considerado o período dos juízes. Qual que era a característica desse período? Se você olhar na sua Bíblia aí, você está aberto no livro de Ruth, mas se você olhar na página anterior, no último versículo do livro de Juízes, vai justamente dizer que naquele período eles não tinham rei e o povo fazia o que queria. Era uma bagunça sem fim. E isso trazia várias consequências para o povo de Deus. O povo desandava, se afastava da presença do Senhor, vinha uma punição divina para trazer esse povo de volta, levantava-se um juiz para trazer esse povo de volta, o povo retornava próximo ao Senhor. Só que a gente, como ser humano, a gente tem a cabeça muito falha, a gente esquece. Esse povo, depois de um tempo da presença do Senhor, o que acontecia? Esse povo debandava de novo para distante do Senhor, vinha mais uma vez um Deus rigoroso que
vinha com punições para trazer o povo de volta para o Senhor, levantava outro juiz, esse juiz trazia o povo para perto do Senhor, julgava esse povo, e ficava nessa história cíclica acontecendo constantemente. O povo se afastava, Deus punia o povo, levantava um juiz, trazia o povo de volta, o povo se aproximava de Deus, passava um tempo, o povo se afastava de novo, vinha a punição de Deus, trazia. Esse é o contexto. E o livro de Ruth, ele é escrito justamente num momento como esse. Olha o que diz o versículo 1 no capítulo 1. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Essa mão de Deus pesando ali para eles, que houvesse fome, para que esse povo aprendesse e se dobrasse novamente aos pés do Senhor. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. Aqui a gente tem a primeira tendência que a gente tem que tomar cuidado quando a gente entra em momentos de dificuldade, momentos de conflito. O que esses caras estão fazendo? O que Elimeleque, o que Noemi, Malom e Quilion estão decidindo fazer? Diante da fome, diante do momento de dor, diante do momento de angústia, eles tomam a decisão de morar algum tempo num país chamado Moabe. Essa família nada mais nada menos está enfiando os pés pelas mãos e tomando uma decisão precipitada sem pensar muito nas consequências disso. Só para a gente entender um pouquinho melhor, deixa eu explicar aqui para a gente como que a cabeça do povo israelita funcionava e pensava naquela época. A terra era totalmente politeísta, cada nação acreditava num Deus. O povo de Israel não, o povo de Israel acreditava somente o Deus de Israel era um Deus vivo e verdadeiro. Porém, eles acreditavam que a ação do Deus de Israel se limitava à geografia do território israelita. Quando você saía da geografia do território israelita, com isso também você abandonava o Senhor, você se afastava da presença de Deus. Quer ver um exemplo disso? Todo mundo aqui a gente conhece a história de Jonas. Jonas, um profeta do Senhor, quando o Senhor chega para ele e fala: Jonas, vai para uma terra chamada Nínive e prega contra ela. A palavra de Deus fala que Jonas não queria isso. E a Bíblia diz que Jonas fugiu da presença do Senhor para Tarsis. Por quê? Vou sair da geografia israelita, vou sair do perímetro de Israel, então vou sair da presença do Senhor e vou me afastar dele. O que Elimeleque, o que Noemi e a sua família decidiram fazer? Ir por algum tempo, morar numa região, morar num país de Moabe. Para eles estão saindo da presença do Senhor. Por quê? Qual que é importante para eles? Eles estão com fome, então eles estão indo atrás da comida e não mais atrás da vontade do Senhor. Esse é o problema. Vamos ser sinceros, quantas vezes a gente, em momentos de dificuldade, em momentos de sofrimento, a gente não toma uma decisão precipitada e enfia os pés pelas mãos? Eu me lembro que certa feita eu e a Carla, a gente foi para Barra Bonita. Só que a gente não chegou em Barra Bonita. O carro quebrou no meio do caminho. E aí fomos passear de guincho. O guincho nos levou até Barra Bonita. Chegamos em Barra Bonita, deixamos o carro no mecânico. O mecânico falou: vai ficar caro, brincadeira, tem que fazer umas partes do motor aí e tal. Falar que vai ficar caro a brincadeira deu um desespero na gente. Naquela noite eu não dormi. Mas passava horas da noite. Eu me lembro que em certo momento da noite eu bati a mão na cabeça e falei assim: gente, o que eu vou fazer? No que eu bati a mão na cabeça assim, ó, os irmãos veem que eu tenho uma aliança bem grande, né? Eu e a Carla a gente tem uma aliança bem grande também. Sou casado com uma mulher bonita, né? Então precisa colocar uma aliança grande que é para todo mundo ver de longe que ela está compromissada, senão também não sou bobo, né? A hora que eu bati a mão na testa assim, ó, esse caroço da aliança bateu na minha cabeça, eu olhei para dentro e falei assim: gente, essa aliança se vender deve dar uma boa grana, estou precisando consertar o carro. Aí eu olhei do lado, assim, a Carla dormindo, olhei a aliança na mão dela, falei: ó, 2 alianças desse tamanho? Não, se a gente vender essa aliança, ou dá para dar uma boa grana, vai ser a saída, vamos vender a aliança, né? A gente toma umas atitudes no momento de desespero de enfiar os pés pelas mãos. O problema deles não foi simplesmente tomar uma atitude. O problema deles é que a atitude deles foi contrária à vontade de Deus. Observa no texto. Que momento que eles consultam a Deus por que eles têm que fazer? Tem um outro detalhe. A lei deles, e era muito conhecida essa lei para eles não deveriam compactuar e ter comunhão com outros povos.
Por quê? Não é porque Deus tem a teologia do Kiko, não se misture com essa gentalha. Não é isso que Deus pensa. Mas acontece que ele sabia que se compactuasse com outros povos, os outros povos iam moldar a forma do povo de Israel a pensar, a viver, a crer. Antes deles entrarem na terra prometida, o quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, tem uma releitura da lei. O capítulo 7, Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e versículo 4, a ordem é expressa, que além de não ter comunhão com as outras nações, você não poderia casar com pessoas das outras nações. Os homens não poderiam ter mulheres de outras nações como suas esposas. E o texto vai dizer, porque elas vão influenciar a forma dele pensar e a forma dele agir. Essa é a chave para as mulheres provarem que são elas que mandam nos homens, né? Porque vamos ser sinceros, como diz aquele ditado, eu sou homem, o corpo é meu e eu faço dele o que a minha esposa deixar, né? Essa é a ordem. Deus sabia disso. Deus sabia disso. Então vocês não vão se relacionar com pessoas de outros povos. Vocês não vão casar com pessoas de outros povos. Acontece que eles estão fugindo e se refugiando, mas a fuga deles e o refrigério que eles buscam, na verdade, é distante da presença do Senhor. Belém significa casa do pão. Bet é casa, lei é pão. Eles estão fugindo da casa do pão para encontrar pão em outro lugar. O problema também é que eles estão fugindo da presença do Senhor. O problema também é que eles estão se afastando da presença do Senhor. Eles deviam ter feito o mesmo que Abacuque fez. Abacuque é um profeta do Senhor. Um dos últimos livros do Novo Testamento é um texto de Abacuque. Deus avisa a Abacuque que vai mandar juízo para a nação de Israel. Abacuque fica temeroso como vai ser o juízo do Senhor. Ele descobre que o juízo do Senhor vai vir pelos assírios, e ele fica mais temeroso ainda. E aí no capítulo 3 do livro de Abacuque, quando Abacuque começa a relembrar de tudo aquilo que Deus pode fazer, ele diz o seguinte: olha, com o juízo de Deus, pode ser que falte o alimento no campo, pode ser que não haja mais a produção, pode ser que falte gado no curral, mas ainda assim eu me alegrarei e confiarei no Deus da minha salvação. Qual é o problema de Elimeleque? Qual é o problema de Noemi? Qual a primeira tendência deles? Enfiar os pés pelas mãos e tomar uma atitude, uma postura que contraria a vontade do Senhor. Uma atitude, uma postura sem consultar a Deus qual é a vontade dele. Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes nós não tomamos atitude que vão contrária à vontade do Senhor, porque a gente enfia os pés pelas mãos e toma uma atitude sem consultar a Deus se é isso mesmo que deveríamos fazer? Qual é a consequência disso? A consequência disso, o texto vai dizer, eles vão para lá, vão para Moabe, ficam 10 anos em Moabe, morre Elimeleque, morre Malom, morre Quilion, e aí a Noemi fala assim: olha, em Belém voltou a ter pão, vamos para Belém. E o texto diz que ela começa a retornar para Belém. No meio do caminho ela olha para as duas noras dela e fala: vocês vão vir comigo, vocês vão passar fome, passar necessidade. Mulher naquela época, naquele contexto, não podia trabalhar. Então, mulher naquela época, ela tem que se submeter a uma coisa quase desumana para viver. Ela olha para as noras dela e fala assim: olha, vão embora, porque o passo da lei que poderia trazer refrigério para ela seria se Noemi tivesse um outro filho, e ela casaria com os filhos de Noemi. Naquela época a lei permitia isso, na verdade obrigava isso. Quando você perdia seu marido, você tinha que casar com o irmão do seu marido. Noemi fala para ela assim: você acha que eu vou conseguir um outro marido? Você acha que eu vou conseguir ter um outro filho para que vocês casem com ele? E olha o que diz o verso 13. O verso 13 diz o seguinte: será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para que vocês casem com eles? É claro que não, minha filha. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Esse texto, pois vocês também estão sofrendo, quando você vai ler no original, na verdade ela está dizendo assim: olha, vocês estão sofrendo, mas eu estou sofrendo mais, porque na verdade vocês perderam seus maridos, mas eu perdi o meu marido e perdi os meus 2 filhos. Então vocês estão sofrendo, mas eu estou sofrendo muito mais. Sabe aquelas pessoas que gostam de competição de quem está sofrendo mais? Você chega para uma pessoa e fala assim: eu estou com uma dor na perna. A pessoa fala assim: eu estou com dor na perna e na coluna.
Você chega para uma pessoa e fala assim: nossa, eu estou com uma pneumonia dupla. A pessoa tem uma raiva, ela quer ter 3 pulmões para ter uma pneumonia tripla, só para ser pior que você. Eu conheci uma pessoa, isso em outra cidade, ela chegava na igreja todo domingo. Se eu chegasse na igreja mancando, eu falava assim: eu estou com dor no pé. Ela falava: a minha dor começa no pé, sobe pela perna, vai pelo ciático, sobe na coluna, chega na cabeça e fala pelo cérebro inteiro. Ela está sempre pior que você, quase que catastrófico o sofrimento dessa pessoa. É justamente isso que Noemi está dizendo: olha o meu sofrimento, vocês perderam os maridos, mas eu perdi um marido e 2 filhos, olha como eu estou sofrendo. E é interessante que ela vai dizer o seguinte: a culpa disso tudo é Deus, a culpa disso tudo é do Senhor, porque o Senhor está contra mim. E o texto continua, porque se você olhar lá no versículo 20, 21, quando ela finalmente chega em Belém, o pessoal fala: olha, Noemi voltou. Ela fala: não me chame de Noemi, não, porque Noemi significa feliz. Olha o que ela diz no verso 20: chame de Mara, a amargurada, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Então Deus já é culpado, já é contra ela, e Deus deu muita amargura para ela. Continua: quando saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então por que me chamar de feliz se o Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Deus é o culpado de tudo que ela está sofrendo. Deus deu muita amargura para ela, Deus fez ela sofrer, inclusive ela tem a memória dela meio fraca. Porque você lembra por que ela saiu de Belém para ir para a terra de Moabe? Estava passando fome, estava com dificuldade. O que ela disse quando ela voltou para Belém? Quando eu saí daqui, eu tinha tudo. Agora o Senhor fez eu voltar sem nada. Você saiu porque ele estava passando por uma dificuldade. Como que você tinha tudo? Essa mulher começa a culpar Deus por tudo aquilo que está passando na vida dela. Vamos ser sinceros? Vamos conversar aqui entre a gente. Vamos ser sinceros? Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes nós não culpamos Deus pelas circunstâncias que estão acontecendo em nossa vida? Eu me lembro uma vez, eu não me lembro porque, eu não lembro o que aconteceu. Eu sei que a vida financeira minha da Carla estava bem justa, estava bem assim, pagando almoço, a janta, só ali e tal. Um belo domingo, numa escola dominical, eu não me lembro porquê, como que aconteceu, que se alguém devolveu um dinheiro, eu não sei, eu sei que ficamos com R$50. Eu olhei aqueles R$50 para isso aqui, gente. Só que vai virar um X-Bacon hoje à noite. Então eu preciso de bacon. Se eu ficar muito tempo sem comer bacon, eu começo com tremedeira. Então eu preciso comer bacon de vez em quando. Eu falei: isso aqui é um X-Bacon hoje à noite. Minha janta está garantida, tá? Vou comer X-Bacon hoje. Eu vou comer X-Bacon. Chegamos em casa, a Carla falou: vou fazer um almoço pra gente, vou fazer uma macarronada. Eu: perfeito. Porque você come macarrão, não sei o que acontece. Depois de 2, 3 horas você comeu, já está com fome de novo. O macarrão evapora do estômago, não sei. Eu falei: é perfeito. Eu vou ficar com mais fome à noite para comer o X-Bacon. Eu vou devorar aquele X-Bacon com todo o mérito, com todo o merecimento que o X-Bacon merece. Eu vou comer X-Bacon. Eu estava feliz da vida. Mas não deu 5 minutos, a Carla chegou para mim e falou assim: mozão, acabou o gás. Eu olhei para aqueles R$50 e eu tinha 2 coisas para pensar. Eu poderia falar assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu R$50 no dia que acabar o gás para eu comprar o gás. Ou então pensar o seguinte: puxa vida, Deus, hoje que eu ia comer X-Bacon, o Senhor faz acabar o gás e eu não tenho dinheiro para comer X-Bacon. Alguém aposta qual foi o meu pensamento naquele dia? Alguém duvida qual tenha sido a minha linha de raciocínio naquele dia? Só podia ser um Deus culpado que tinha tirado o X-Bacon de mim naquele dia. Deus tinha sido culpado por não me dar X-Bacon naquele dia. Eu não consegui ver um Deus que estava trazendo provisão para a minha vida, mas eu vi um Deus que estava faltando comigo naquele dia. Tem uma frase que diz a seguinte expressão: atrás de cada semblante carrancudo da aflição tem a face sorridente da provisão de Deus. Noemi estava reclamando, mas ela não percebeu que ela já tinha se habituado a viver na terra de Moabe. Já fazia 10 anos, as terras de Belém já estavam dando pão novamente, mas para ela estava bem lá, estava tranquila. Ela não percebia a provisão de Deus para trazê-la de volta ali
para o lugar que ela estava, para trazê-la de volta para a presença de Deus, para trazê-la de volta para o centro da vontade de Deus. Ela só conseguia pensar que esse Deus tinha só feito mal para ela, e tudo de ruim que tinha acontecido na vida dela tinha sido culpa de Deus, e ela não conseguia perceber o semblante de alegria de um Deus que estava trazendo de volta ela para o centro da vontade dele. Mas normalmente a gente tem essa tendência de culpar Deus. Ela se esqueceu que ela saiu da terra sem perguntar para Deus se era isso que ela deveria fazer. Ela esqueceu que foi ela que enfiou os pés pelas mãos. Ela esqueceu do erro do passado dela. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque essa normalmente é uma tendência nossa, de culparmos Deus, porque Deus, o Senhor, me justiçou, e a culpa é toda sua. A gente se esquece daquilo que a gente fez, né? Porque vamos ser sinceros, Deus não é poderoso? Se Deus quisesse, Ele não faria isso aqui e nossos problemas seriam acabados? Então, se o Senhor quiser, pronto, emagreci. Perdi 10 quilos sem precisar fazer regime. Sarou meu colesterol. Se Deus estralar o dedo, gordura no fígado acabou. A culpa foi minha, que passei 10 anos comendo gordura. Mas Deus também, vamos colaborar. Se Ele quisesse, olha, só estralar o dedo que eu estava curado. Se Deus quisesse, Ele podia fazer isso aqui, pronto, 100 mil na minha conta. Não precisa nem estralar o dedo. Se Deus quiser, só dele pensar, eu venho na Mega Sena. Aí, pensa pro lado bom, Deus. Eu posso dar o dízimo. Quanto que não é o dízimo de 200 milhões? Eu sou um cara tão bom, mas tão bom. Se Deus quisesse ganhar na Mega Sena, eu não daria o dízimo, eu daria, como que é 20%? É 20. Eu daria o 20 para a igreja. Quanto que é o 20 de 200 milhões? Se Deus quisesse, Ele poderia fazer assim e conseguiria, mas por que Ele não fez? Deus é culpado de não fazer assim e não me abençoar. Deus é culpado de não fazer assim e restaurar a minha vida. Deus é culpado de não fazer assim e me dar tudo aquilo que eu estou precisando. Esse era o pensamento de Noemi. E vamos ser sinceros, eu perdi as contas de quantas vezes eu pensei nisso. Eu perdi as contas de quantas vezes eu culpei a Deus e acusei Deus porque as coisas estavam dando errado na minha vida. Eu só me esqueci de tudo aquilo que eu fiz, mas eu culpava Deus. E essa é uma tendência que a gente tem diante dos problemas. Mas talvez você esteja olhando para mim e falando assim: não, eu não faço isso. Eu estou bem, Então eu quero usar um termômetro para a gente. Porque agora ela vai tomar uma atitude que vai demonstrar para a gente, e a gente muitas vezes toma essa atitude também. Olha aqui o pensamento de Noemi. Quando ela consegue que Orfa vai embora, uma das suas noras, Ruth fala: não, eu vou com você. E ela fala assim para Noemi, falando para Ruth: veja, disse Noemi, a sua cunhada, Orfa, voltou para o seu povo e voltou para os seus deuses. Você também vá para casa com ela, faça o mesmo que ela fez. Olha o pensamento dela. Olha, a sua nora voltou para a sua casa e voltou para os seus deuses. Volte você também. Para ela, na linha de raciocínio dela, no pensamento dela, Deus é apenas mais um. Porque assim, você pode voltar para os seus deuses. Olha o conselho absurdo que Noemi está dando para Ruth e está dando para Orfa. Volta para os seus deuses, volta para a sua cultura, volta para a sua antiga vida. Você está indo para o centro de Belém, onde Deus age, mas não, volte para os seus deuses. Talvez você esteja falando assim: não, pastor, eu não faço isso. Mas o que eu vejo de crente muitas vezes postando no Facebook dizendo o seguinte: quando você for orar para Deus, ora baixinho, ora em pensamento, porque o diabo pode ouvir e atrapalhar os seus planos. Olha, quer dizer que o diabo tem o mesmo poder que Deus? Outra gente dizendo assim: eu estou com um projeto aqui, mas não vou falar para ninguém até esse projeto dar certo, porque é um tal de falar para os outros, aí o zóio gordo dos outros atrapalha a inveja dos outros, não deixa meu projeto ir para frente. Como se olho gordo e inveja de outros tivesse o mesmo poder que Deus tem. Ou então, aí menina, bate na madeira para isso não acontecer. Como se bater na madeira tivesse um poder. A pessoa está numa entrevista de emprego. Pastor, essa semana eu vou para uma entrevista de emprego. Ora, não. A gente tem que orar. A pessoa tem que se preparar para a entrevista. Aí a pessoa chega no dia da entrevista de emprego, vai se preparar, e naquele dia, como ela nunca fez na vida dela até então, acorda de manhã e coloca louvores. Porque afinal de contas, a entrevista de emprego, deixa eu agradar a Deus, deixa eu pôr louvores para ouvir, para agradar a Deus. Aí a pessoa vai se preparar para a entrevista de emprego, abre o jornal e aproveita e olha o signo. Eu sou de leão, então a minha cor de hoje é azul. Então deixa eu usar azul hoje
para ir na entrevista de emprego, porque Deus me abençoa, eu uso a cor do meu signo, eu fico imbatível. Eu vejo mães às vezes aconselhando a filha assim: ai filha, não casa com alguém de Sagitário, que todo sagitariano é nervoso. Aí se for ascendente Escorpião, então, meu Deus, não faz isso. Começa a atribuir poderes a quem não tem. Eu imagino a gente chegando no céu, se isso fosse uma verdade, a gente chegando no céu e falando para Deus assim: Deus, por que o Senhor não me abençoou naquele dia? Eu falo assim: também? Você saiu falando para todo mundo, era tanto olho gordo que eu não consegui. Eu até tentei, mas era você orando para dar certo, 18 orando para dar errado, que daí não teve jeito. Eu até tentei, mas tinha muito olho gordo, aí o olho gordo não deixou a bênção chegar até você. A gente começa a atribuir valor, começa a atribuir poder a quem não tem. Noemi está falando isso. Ó, vai lá, volta para os seus deuses. Às vezes a nossa vida está dando tão errado, que a gente fala assim: mas não sei, mas o que eu faço? Eu já fui para a igreja, não sei o que. Olha, aí você começa a ver conceito: põe sal grosso, aquela plantinha comigo ninguém pode, põe no canto da sala. Começa a atribuir valor, começa a atribuir poder a quem não tem. Noemi diz para a nora dela: volta para os seus deuses. É uma tendência que às vezes a gente tem diante do sofrimento das nossas vidas. É um tipo de ação que nós temos, muitas vezes costumeira, quase que automática, diante do sofrimento das nossas vidas. É a gente começar a enfiar os pés pelas mãos. Noemi, Elimeleque, nem consultaram a Deus se essa era a vontade dele. Foram lá e fizeram. Se afastaram da presença do Senhor, porque estavam buscando pão. É um problema quando a gente começa a buscar as bênçãos de Deus e para de buscar o Deus que pode nos fornecer as bênçãos. Eles estavam procurando o pão que vinha de Deus, não o Deus que poderia nos dar o pão a qualquer circunstância. Porque eles começaram a enfiar os pés pelas mãos, começaram a culpar a Deus por tudo aquilo que estava dando errado, a ponto de dar valores a deuses que não têm valor nenhum, que não têm poder nenhum. Eu não sei você, eu perdi as contas de quantas vezes eu culpei a Deus pela minha vida. Perdi minha mãe com 12 anos, no 3º ano de seminário sofri um acidente de moto, quebrei a perna, fiquei meses sem ir para o seminário. Quantas coisas Deus não fez de errado na minha vida que Ele poderia ter feito de forma correta? Quantas coisas Deus poderia ter feito de um outro jeito e Ele não fez na minha vida? Quantas estraladas e dedos Deus poderia ter feito e Ele não fez? Eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso com Deus. Mas como foi dito há 15 dias atrás aqui, a história de Ruth é uma história de amor. E aí vai mostrar Noemi enfiando os pés pelas mãos, culpando a Deus, fazendo tudo de errado, num tempo onde fazer tudo de errado era comum. Ninguém mais obedecia às leis. Mas tinha um homem no livro de Ruth, um homem chamado Boaz, que depois de compreender a história de Ruth e Noemi, ele toma a decisão de fazer o que é correto pela Noemi, por Ruth, mesmo elas não merecendo, mesmo ela não tendo a decência de fazer isso. Ele toma a decisão de fazer o que é correto. Boaz, ele não tinha obrigação de comprar as terras de Noemi, não tinha obrigação de comprar as terras que era de Elimeleque, tinha um outro parente que deveria fazer isso. Ele vai lá, questiona esse outro parente abre mão disso, e Boaz vai lá e compra as terras de Noemi, compra as terras de Elimeleque, compra as terras de Malom e Quilion. E o capítulo 4, o verso 9, o verso 10, aí Boaz diz às autoridades e todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo que era de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também casarei com Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim o nome de Malom sempre será lembrado no meio deste povo. Boaz tomou uma decisão de pagar um altíssimo preço pela vida, no momento onde ninguém fazia o que era correto. Esse homem decidiu fazer o que era correto, por Ruth, por Noemi, pagando um alto preço pela vida delas, pelo direito de liberdade delas, pelo direito de decência
na vida daquela mulher. Eu não sei você, mas eu sou muito mais parecido com Levi e com Ruth do que com qualquer outro personagem dessa história. Boaz, na verdade, é uma seta que aponta para Deus, porque eu reclamo de Deus, eu constantemente atribuo poder a outros, eu constantemente enfio os pés pelas mãos. Isso me torna quase um inimigo de Deus. Mas Romanos vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Nós éramos inimigos de Deus, mas porque agora Ele pagou um alto preço, nós nos tornamos amigos de Deus. Jesus pagou um alto preço para que tenhamos a nossa dignidade, para que tenhamos a nossa liberdade, para que tenhamos a nossa vida de volta. Mesmo a gente enfiando os pés pelas mãos, mesmo a gente reclamando constantemente, mesmo a gente atribuindo poder a outros, Jesus mostra que o poder é só dele, que a vida é dele, e ele paga um alto preço para nos dar essa vida e viver a abundância. Que a gente possa sair daqui hoje lutando para que essas tendências da nossa vida não prevaleçam. Vão existir momentos que a gente vai querer enfiar os pés pelas mãos, vão existir momentos que a gente vai querer culpar Deus por tudo que está acontecendo, mas não se esqueça que atrás da expressão carrancuda do sofrimento existe um semblante de alegria, da misericórdia de Deus em nossas vidas. Esse semblante de alegria é demonstrado no texto que foi lido para a liturgia. Um Cristo que se esvazia da sua glória, morre em nosso lugar e nos aproxima mais uma vez, pagando um alto preço, nos aproxima mais uma vez do Pai, que nos ama apesar daquilo que nós somos. Quero convidar você a fechar seus olhos, abaixar tua cabeça. Temos um momento de oração silenciosa.